Apocalipse capítulo 14, versículo 6, o ponto 1 que diz: os 144 mil recebem o evangelho eterno. Então veja, esses homens estão no Monte Sião, como eu falei, é um local de refúgio, porque nas escrituras judaicas diz que os montes Sião não serão abalados, mas permanecem para sempre. Então eles se refugiaram naquele local e ali eles estão cultuando a Jesus Cristo. E no versículo 6 agora eles receberão, né, o evangelho eterno. Veja, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Bom, alguns dizem que durante a grande tribulação os anjos pregarão o evangelho. Isso não tem como acontecer. A Bíblia deixa claro que Deus não confiou o evangelho aos anjos, mas aos homens. Por quê? Porque os homens entendem de arrependimento. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas se arrependeram dos seus pecados, mudaram de vida e Deus os recebeu. Então os homens entendem de arrependimento, eles podem pregar o arrependimento. Então os 144 mil, eles podem pregar aos israelitas que se eles se arrependerem dos seus pecados, eles serão recebidos por Deus, né? Já os anjos não têm como pregar isso, eles não têm essa experiência. O comentário prossegue. Os defensores da união entre a igreja e Israel nestes últimos dias têm defendido que este será um retorno ao verdadeiro evangelho, que Israel e a igreja estariam pregando juntos durante a grande tribulação. Já tem um erro grave, né? Que eles dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E dizem que a igreja e Israel pregarão juntos o evangelho durante a grande tribulação. Completamente sem sentido, né? Essa teoria é perigosa, pois defende a união da igreja com um Israel desviado, ligado ao espiritismo através da cabala. Essa interpretação deve ser rejeitada. Então hoje a igreja deve pregar para Israel, né? Até como uma preparação para o trabalho das duas testemunhas e dos 144 mil. Mas a igreja se unir a Israel hoje não dá. Hoje Israel, ele está cortado da boa árvore que é Deus, né? Eles foram cortados e nós fomos enxertados. Não dá para nós agora enxertados em Jesus, nós nos ligarmos a Israel. Não, Israel está cortado. Na grande tribulação, no final da grande tribulação, eles serão novamente enxertados. O apóstolo Paulo disse que poderoso é Deus para novamente enxertá-los. Os 144 mil recebem o evangelho eterno para ser proclamado entre os judeus que ainda resistem à fé em Jesus Cristo. Essa é a interpretação natural. Não faz sentido acreditar que o anjo estará pregando literalmente o evangelho aqui, né? O capítulo está tratando de um encontro e um culto entre Jesus, os 144 mil e aqueles que estão no céu. E os anjos trazem esse evangelho, né, simbolizando o evangelho que eles vão pregar para os judeus na segunda metade da grande tribulação. O comentário prossegue. Finalmente os judeus farão a obra para a qual Deus chamou Abraão. Eles serão testemunhas de Deus. Esses 6 versículos do capítulo 14 descrevem a maravilhosa operação de Deus sobre os israelitas convertidos durante a grande tribulação. Com essa manifestação do Espírito Santo, conseguirão levar este evangelho eterno aos seus irmãos judeus nessa fase final da grande tribulação e também a todas as nações durante o milênio. Então, esses versículos iniciais do capítulo 14 estão tratando disso, os 144 mil e a missão deles aqui na terra. O evangelho anunciado por Jesus e a igreja será o mesmo pregado pelos 144 mil convertidos durante a grande tribulação e prosseguirá pelo milênio e na eternidade.
né? Ou seja, a verdade que Deus trouxe é uma só. O que nós pregamos hoje é o que os 144 mil pregarão durante a grande tribulação e o que as duas testemunhas pregarão também, no caso, na primeira metade da grande tribulação. O evangelho não pode ser alterado. Ele tem como base a morte de Jesus Cristo na cruz e é a razão de salvação para todo e qualquer homem em qualquer momento da história da humanidade. Desde Adão até o homem que viver os últimos dias do milênio, todos são salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Bom, então, o que as duas testemunhas vão pregar? Elas vão pregar a salvação de Jesus Cristo. O que os 144 mil vão pregar? Vão pregar a salvação de Jesus Cristo. Eu, quando entrei para a igreja, em 1983, eu gostava de ir em estudos de escatologia e eu via os professores, pregadores falando, e eles sempre falavam das duas testemunhas e o foco era: quem serão esses dois homens de Deus? Isso é o menos importante. Nós devemos também buscar saber, eu acredito que sejam Moisés e Elias, porém, isso daí é um ponto pequeno, 3%, 5% de tempo deve ser dedicado a quem serão esses dois homens de Deus. O mais importante é qual o trabalho deles, o que eles profetizarão, o que eles farão aqui na terra, qual é a missão deles. Esse é o mais importante. Então eles e os 144 mil que têm a responsabilidade de levar esse evangelho aos judeus, eles é que mantêm essa missão de anunciar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele é que salva toda a humanidade.